Olá, muito boa tarde. Agora são 13 horas e 52 minutos no horário de Brasília. E você é muito bem-vindo aqui, você fica muito bem informado. E olha, eu começo falando de saúde. Apesar da melhora na situação da pandemia, a pandemia ainda não acabou. E os especialistas alertam para os riscos da Covid-19. Os casos da doença voltaram a aumentar nos últimos dias. E segundo os médicos, a atenção deve continuar redobrada. Foram quase 3 meses de queda no número de mortes por Covid-19. Desde janeiro, o Brasil registrava menos de 200 óbitos por dia em função da doença. No entanto, as 2 últimas semanas de abril acenderam um alerta para as secretarias de saúde de todo o país. De acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse número aumentou cerca de 30%. Para este infectologista, as mortes são por causa de aglomerações provocadas pelos feriados prolongados e das flexibilizações, principalmente o uso de máscara, que deixou de ser obrigatório em ambientes abertos e fechados em todo o país. Tivemos um reflexo agora. É normal que haja uma oscilação nos números e esse aumento que nós percebemos na média móvel de casos e de óbitos, ele vem um reflexo do fim das restrições, das aglomerações, dos eventos que voltaram a acontecer. É normal que haja essa oscilação agora. Podemos considerar a pandemia como um todo ainda sob controle. Ainda de acordo com o CONAS, o número de casos de infecção pela Covid-19 também aumentou nas últimas semanas. Cerca de 15 mil pessoas contraíram a doença no fim de semana, um aumento de 5% se comparado às 2 primeiras semanas de abril. Esta outra infectologista acredita que os brasileiros precisam se prevenir com equipamentos de proteção individual, mas ressalta que a vacinação contra a doença é indispensável. O Brasil é um país de proporções continentais e nós temos municípios onde a taxa de vacinados ainda é baixa, alguns locais menor que 60% e muitas pessoas que não fizeram os reforços, a terceira dose. E com isso, esse ir e vir em períodos de feriado, de férias, de muitas festas e exposições, faz com que as pessoas se infectem mais. Isso é muito comum associado a doenças respiratórias, de transmissão respiratória, como é o caso da Covid. Até o momento, os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 30 milhões de brasileiros foram infectados pela Covid-19. Desses, cerca de 663 mil não resistiram e morreram. Apesar dos números nada favoráveis, o governo federal acredita que as flexibilizações são viáveis porque a vacinação contra o vírus avança em todo o país. 77% do público vacinal está completamente imunizado. 33 bilhões de reais em vacinas. As vacinas infantis, nós já distribuímos doses para aplicar a primeira dose em todas as crianças e já também distribuímos doses para aplicar a segunda dose dessa vacina infantil. O fim da pandemia, ao ser decretado pela OMS, ou mesmo que a nossa situação de emergência tenha sido decretada como final, não significa o fim da doença. A Covid-19 continua sendo uma doença presente, uma doença que pode ser perigosa, principalmente para as pessoas não vacinadas e pessoas do grupo de risco. Olha, e agora uma informação de utilidade pública, principalmente para quem é pai ou mãe. O Ministério da Saúde iniciou a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o dia 3 de junho, a imunização será estendida a crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos. Mas também fazem parte dessa lista idosos e trabalhadores da saúde, entre outros. Gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 76 milhões e meio de brasileiros sejam imunizados nas 38 mil unidades básicas de saúde do país. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não há necessidade de cumprir intervalo com a vacina da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.
O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. E agora a gente fala de economia e de um assunto, aliás, que tem tirado o sono de muita gente. O número de brasileiros endividados voltou a bater recorde em abril. Quase 78% das famílias fecharam o mês com alguma conta para pagar, principalmente o cartão de crédito. Os dados são de um levantamento da Confederação Nacional do Comércio. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. E agora presta atenção nessa história impressionante. Uma mulher foi resgatada com vida nesta terça-feira de um prédio que desabou na China na semana passada. A vítima chegou a ficar 4 dias debaixo dos escombros. Milagre na China. As equipes de resgate conseguiram retirar nesta terça-feira uma sobrevivente dos escombros de um prédio que desabou na semana passada em Changsha, na província chinesa de Hunan. A mulher foi a 9ª pessoa resgatada com vida, em um momento em que já não havia muitas esperanças. Na segunda-feira, as autoridades haviam anunciado que as chances de encontrar sobreviventes, mais de 72 horas depois do colapso, eram pequenas. O prédio abrigava apartamentos, um hotel e um cinema. Horas depois, as equipes de resgate anunciaram ter encontrado corpos de vítimas sob os escombros. Há 4 dias, os socorristas trabalham sem parar. Segundo as autoridades, mais de 10 pessoas ainda estão sob os escombros e quase 40 são consideradas desaparecidas. 9 pessoas foram detidas, incluindo o dono do prédio e fiscais. A suspeita é que relatórios de segurança do prédio tenham sido falsificados. E essa edição termina agora, mas eu convido você a continuar ligado em nossa programação. Até mais!